Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina do curso de Liderança com a Gestão 3.0. Hoje é a nossa aula número 7, cujo tema a gente vai trabalhar sobre a gestão de equipes e de grupos de uma maneira eficaz. Bom, então, conforme a gente vem trabalhando ao longo da disciplina, até a gente chegar aqui onde nós estamos, a gente fez um histórico do contexto, turbulência organizacional, mundo, a necessidade de se pensar, de se agir diferente, aí surge parece uma saída, uma luz no fim do túnel, que é um modelo mais flexível, mais ágil para a organização. Só que esse modelo mais flexível, mais ágil, ele pressupõe você repensar a maneira como você gerencia pessoas, né? Porque se você está numa estrutura que ela tem que ser ágil, dinâmica, flexível, você tem que comprometer as pessoas, não dá para você trabalhar dentro de uma estrutura rígida, engessada, de uma maneira, como uma máquina, como a gente trabalhava nas organizações tradicionais. Então, essas organizações que são mais dinâmicas, seja pela tecnologia envolvida, seja pela necessidade do cliente, ou pela falta ou pelo excesso de certos recursos, então, pressupõe que você tenha modelos diferenciados. E aí, em grupos mais ágeis, mais dinâmicos, você tem normalmente, em organizações mais ágeis, dinâmicas, você tem grupos de pessoas, já que gerenciar organização dinâmica, a organização ágil é gerenciar pessoas e seus relacionamentos. E as pessoas se relacionam e constituem grupos. E esses grupos podem ser desde formais e informais, e esses grupos, conforme eles vão se aprimorando, eles vêm a constituir equipes. Então, na aula passada, nós estudamos os tipos diferentes de equipes e as características, basicamente, que constituem. Então, e como eu disse para vocês, não tem um tipo que é melhor do que o outro. Então, esse é o melhor sempre. Então, equipes virtuais, está na moda, bacana, economiza, é isso que eu vou fazer na minha empresa. Será que as pessoas estão preparadas para utilizar equipes? Como é que eu faço para fazer com que as pessoas saiam do seu estado de equilíbrio e se comprometam, se engajem, né? Como é que eu vou fazer para energizar essas pessoas, para proporcionar a motivação para que elas se comprometam com essa equipe que elas vão fazer parte ali, ok? Então no tema da nossa aula de hoje, dessa unidade, nós vamos trabalhar um pouquinho como gerenciar essas equipes de uma maneira mais eficaz, mais ativa. Bom, primeira coisa, o que são equipes eficazes? Né? Porque se eu vou gerenciar uma equipe que é eficaz, o que é uma equipe eficaz? Então, basicamente, uma equipe eficaz é uma equipe em que uma situação, uma equipe é eficaz em uma situação em que o trabalho equivale a resolver um problema com perfeição. Né? Se esse grupo de pessoas se organizou, interagiu e por essa interação resolveu aquele problema de uma maneira rápida, econômica, com uma solução interessante, esse grupo ele foi eficaz. Então, ele foi um grupo que alcançou seu objetivo de uma maneira positiva, ok? Então, a eficácia em grupo, ela diz respeito a medidas, indicadores de desempenho. E esses indicadores de desempenho podem ser vistos desde como produtividade da equipe, avaliação do executivo, avaliação do cliente em relação ao desempenho das pessoas que estão ali desenvolvidas. Então, quando a gente fala equipe, a gente está falando, na verdade, de pessoas. Né? Eu não posso tirar o Luiz, o Pedro, a Maria, a Tereza, a Ana. Né? Eles fazem parte daquela equipe e eu tenho que entender o que a Ana pensa, o que a Ana precisa, o que a Ana trabalha. Então, na gestão de equipes, a gente está trabalhando com gerenciar pessoas. E gerenciar pessoas pressupõe-se trabalhar com as necessidades dos indivíduos, com os aspectos motivacionais, com as falhas, com os medos, com as frustrações. E por que isso é importante? Né? Porque gerenciar, quem nunca fez parte de uma equipe que foi um fracasso? Né? Quem nunca teve uma experiência negativa, frustrante de se trabalhar em equipe? E essas dificuldades, normalmente, elas surgem por quê? Né? Eu trouxe aqui para a gente discutir um pouquinho sobre 4 fatores, né, que fazem com que seja difícil trabalhar em equipe. É muito interessante como uma equipe, é ótimo quando uma equipe funciona bem, mas essa equipe nem sempre ela consegue funcionar tão bem exatamente por esses problemas que existem ali. O primeiro deles é a falta de convicção. Isso que eu falei, as pessoas já têm um certo preconceito, ela trabalha em equipe, esse negócio não funciona. É aquela coisa muito mais trabalho de bando, né? Um faz, o outro dá um pitaco, o outro vai lá corrige, o outro vai lá diz que foi ele, o outro não faz nada. Vai no vácuo, vai junto. Né? É muito mais comum a gente ver bandos, a gente ver
grupos não tão coesos do que de fato a gente vê equipes eficazes que vão lá e resolvem. Então, por essa falta de exemplos positivos, de experiências positivas, as pessoas têm um certo preconceito. E já, será que isso vai funcionar? Outra coisa, né? Quando eu me predisponho, quando eu fui escolhida para participar de uma equipe, né, isso gera um certo desconforto, porque antes eu fazia parte da minha organização. Eu era todo mundo aqui, agora eu fui constituída para fazer parte de uma equipe para resolver um problema. E ao fazer parte, a Tatiane que está lá, né? Então eu estou me expondo, eu vou ter que dar minha opinião, vou ter que participar, vou ter que dar a minha cara para poder ver. Lembra que eu falei que uma equipe, ela é avaliada, o meu desempenho vai ser avaliado, vai ser colocado em jogo isso, né? Então as pessoas, elas ficam um pouco receosas, será que eu vou me expor? Né? Outro aspecto que, de certa maneira, dificulta a formação dessas equipes é a questão dos valores individuais. Né? Quando um grupo constituinte de uma equipe ele é informal, isso aí é menos impactante, porque normalmente as pessoas, por não terem sido formadas formalmente, né, não terem sido constituídas formalmente, essas pessoas, por elas terem sido constituídas, elas se constituíram exatamente pela questão da afinidade, da identificação de um com o outro. Certo? Então, grupos e equipes informais, elas não têm tanto problema de diferenças de valores, de culturas entre as pessoas. Agora, num grupo mais formal, constituído por alguém dentro da organização, isso é mais marcante acontecer, é mais fácil de ter esses conflitos por uma questão de não ter uma afinidade, ou não concordar com o que o outro pensa. Okay? E um outro ponto também é a questão da ética, né? Nem sempre as pessoas elas são éticos como deveriam ser, nem sempre as pessoas respeitam o que é ético, né? Então, mas o que é ético? Eu falo assim, para você saber se aquela atitude que você está tendo é ética, não se faça perguntas. Né? Isso que eu vou fazer é legal? Se sim, passou no primeiro ponto. Segundo ponto, isso que eu vou fazer vai ferir alguém? Se sim, não é ético. Se não me incomoda, não vou prejudicar ninguém. Então, passou no segundo ponto. E o terceiro ponto, eu vou dormir bem? Eu vou conseguir colocar a cabeça no travesseiro? E vou estar bem com a decisão que eu tomei? Se sim, então essa é uma atitude ética. Se não, ela não é uma atitude ética. Então, você vê que a ética, ela está envolvida em 3 aspectos. A questão legal, a questão do outro e a questão individual. Então, eu concordo com aquilo? Eu vou prejudicar alguém e aquilo vai ferir alguma questão legal? Então, se houver a resposta negativa para esses 3 aspectos, a gente pode dizer que não há ética, que é uma atitude não ética. E isso é muito comum, né? Então, é claro que a ética, ela não é geral para todo mundo, para todos os lugares. Né? Então, a gente tem códigos de ética dentro de uma organização. Naquela organização, tem certas coisas que, por menos que eu concorde, elas fazem parte do conjunto de práticas que são aceitas naquela organização. Okay? Então, ao aceitar aquelas práticas, ao concordar em trabalhar naquela organização, eu estou assinando aquele termo de código de ética ali. Então, dentro daquele... Eu posso não até concordar muito pessoalmente, eu, Tatiane, né? Mas ali eu, profissional daquela empresa, eu concordo. Então, tá, aqui eu não faria isso, mas já que estão me mandando pelo meu cargo, eu vou lá e faço. Okay? Então, você percebe que é difícil você formar equipes por essas barreiras que impedem, que dificultam a aceitabilidade de muitas dessas pessoas ali. E a segunda questão que a gente tem que se fazer, né? Por que algumas equipes falham? Por que normalmente as equipes não dão certo? Normalmente elas não dão certo por quê? Porque o processo de tomar de decisão, de uma certa maneira, ele é mais lento. E até a gente pode entrar aqui um pouquinho que as pessoas acham que elas estão perdendo tempo de participar de uma equipe, né? Porque tem que discutir. As pessoas elas têm que chegar a um acordo. E isso nem sempre é trivial, nem sempre é tão simples assim. Tá? Então, o processo de negociação, o processo de tomada de decisão, ele é mais lento. Porque tem várias pessoas... Às vezes, normalmente, ele é mais rico. Porque tem pessoas com visões diferentes, dando opiniões, e eu sozinho, é mais rápido eu pensar sozinho. Porque não tem ninguém, né, me influenciando. Eu só tenho aqui na minha consciência e vou tomar a minha decisão. Quando eu penso uma coisa, eu falo assim, isso, é verdade, eu não pensei nisso. Eu falo, e aquilo, também não pensei. Então, esse processo decisório, ele é diferente. Não é melhor, não é pior, mas ele é diferente. Okay? Então, aí é importante a gente
saber que isso existe e tem que ser gerenciado, porque normalmente a falta de se conhecer e de se qualificar as pessoas para esse processo decisório diferente, para conscientização, que não estamos perdendo tempo, nós estamos com um tempo diferenciado, mas provavelmente o resultado vai ser muito mais eficiente, muito mais eficaz, ok? Terceiro ponto que faz com que as equipes falhem, né? As pessoas têm prioridades e nem sempre a prioridade daquela equipe é a minha prioridade número 1, né? Ou nem sempre a prioridade daquela equipe é a minha prioridade individual, ok? Então, tem certas pessoas que elas entra muito o eu trabalhador, o eu indivíduo com o eu participante daquela equipe, o eu membro daquele grupo, certo? Então, nem sempre a prioridade que eu tenho ao participar daquele grupo, daquela equipe, é a mesma que eu tenho na minha função, na minha tarefa, porque normalmente a gente tem um cargo dentro de uma organização e eu faço parte de 1, 2, 3, 4 grupos, equipes diferenciadas, certo? Principalmente em empresas menores. E nem sempre, né, aquela equipe é a minha única coisa para fazer. Só que quando eu estou naquela equipe, as pessoas elas não sabem que eu tenho outras coisas para fazer. E também ninguém precisa saber. O problema é meu, não é dele, né? Seja por uma questão pessoal, seja por uma questão profissional. Não dei conta de terminar o meu projeto. Eu vou ter que... Não, gente, não vai dar para participar das reuniões porque eu não terminei. Você não terminou porque o problema é seu, né? Agora a gente tem o problema do nosso grupo, a nossa reunião já está agendada há mais de um mês. Claro que problemas acontecem, justificativas podem ser aceitas, mas tem que tomar certos cuidados com essa questão de priorizar. Às vezes eu faço parte de uma equipe, mas nossa, eu acho isso uma coisa tão boba. É besteira ficar discutindo isso. Para mim, para outra pessoa pode não ser besteira. Okay? E o quarto ponto que faz com que as equipes normalmente falhem é a questão dos comportamentos individuais, né? Do eu, né? Do eu acho isso, eu penso aquilo. Uma equipe ela tem que pensar, nós pensamos, nós acreditamos, nós decidimos. É o eu dando lugar ao nós, né? E isso não é tão simples, né? Não preciso nem ficar falando muito sobre isso, isso é básico, né? É muito mais fácil, né, eu pensar e defender o meu ponto de vista do que ter que defender um ponto de vista de um grupo que às vezes eu não concordo. Certo? E aí, quando esse comportamento individual ele não é bem gerenciado, aí entra muito o papel do líder, né? Ok, você não concorda, mas aqui, tá, então o que o grupo acha disso? O que a equipe trabalhou sobre relação a isso? Então tem que se dar lugar, eliminar, desestimular essa participação individual, porque tem certas pessoas que elas querem, não, gente, peraí, vamos fazer assim, e querem meio que mandar. Né? E como a gente já trabalhou, numa equipe coesa, numa equipe mais eficiente, o líder ele tem um papel muito mais de apoio do que de fato um papel, né, de ação, de controle, de gerenciamento ali, daquela equipe que ele está trabalhando, que ele está desenvolvendo. Okay? Então, a questão toda é, ok, existem esses problemas, existem essas dificuldades, essas barreiras para se trabalhar em equipe. O que eu, então, pobre, coitado, líder, gestor dessa equipe, gerente de um projeto, posso fazer para resolver esses problemas? Vou tentar trabalhar, apresentar algumas ferramentas para vocês nesse sentido aí. Primeira coisa delas é montar corretamente essa equipe. Primeiro ponto é selecionar os membros de acordo com competências complementares, né? Eu tenho que ter, lembra que uma equipe ela funciona bem quando tem pessoas com pontos de vista, com visões, com conhecimentos diferentes. Então, primeira coisa é essa equipe ela tem que ser escolhida a dedo. Né? Ela tem que ser a dedo no sentido de tem que escolher pessoas que um vai realmente complementar o outro. Segundo ponto é, aí depois que aquelas pessoas foram, né, eu escolhi os melhores, eu vou escolher agora, eu vou desenvolver esses melhores para trabalhar em equipe. Às vezes ele é o melhor na sala dele, né? Mas trabalhando em equipe, a estrela, o brilho dele se apaga um pouco. Então, o que eu tenho que trabalhar aqui? Eu tenho que desenvolver a questão da responsabilidade, a questão da liberdade e a questão do poder. Okay? E para isso existem certas ferramentas. Uma primeira ferramenta é a questão do empowerment, que basicamente o empowerment é conseguir o quê? Né? Conseguir o comprometimento das pessoas, né, com determinadas decisões estratégicas com o objetivo de melhorar o desempenho da organização. Então, empoderar as pessoas é, na verdade, fazer com que essas pessoas... Nossa, é um termo muito antigo, muito, né,
vistam a camisa, ou seja, elas se comprometam, elas se identifiquem com aquela organização e com a causa dela e vão trabalhar para o desempenho da organização. Então, eu faço parte dessa equipe porque eu acredito. Eu não faço parte dessa equipe porque eu estou aqui, me mandaram vir aqui. Não me mandaram. Por que você está aqui? Ah, sei lá, me escolheram lá para eu vir aqui conversar com vocês. Né? Eu já chego numa postura defensiva. Daí é diferente. Por que você está aqui? Ah, não sei, me chamaram, mas eu estou aqui disposta, eu quero ouvir, eu quero ajudar, eu quero participar. Você vê até mesmo pela postura, pelo comportamento de certas pessoas. E esse comportamento, ele pode ser mudado, ok? É difícil. É claro que eu posso também treinar competências técnicas, mas essa competência comportamental, essa questão do engajamento do indivíduo, é uma coisa de mais longo prazo, mas o resultado dela é muito mais interessante, é muito mais efetivo para aquela organização, ok? Bom, então, o empowerment, o que é esse tal do empowerment que tanto se fala, né? Basicamente, ele parte da ideia de dar às pessoas o poder, né? Dotar as pessoas, empoderar as pessoas. O poder, ele pressupõe que as pessoas tenham uma certa liberdade, se sintam livres, e também, né, um outro ponto que eu estava esquecendo aqui, o acesso a informações para elas tomarem decisões. Nada adianta eu dar poder para as pessoas se eu não dar o recurso necessário para ela. Então, uma equipe, ela funciona bem quando ela tem os recursos necessários para trabalhar, para se estruturar ali, né? E a utilização do empowerment, ele funciona muito bem em equipes. Por quê? Porque as equipes, elas já têm essa dotação, essa adoção de um sistema orgânico, de algo que é integrado, de algo que se mistura, que se entrelaça ali, né? E aí com a questão de compartilhar, de difundir, de gerenciar essa mistura toda ali. E a gente poderia, até coloquei aqui entre parênteses, empowerment, na verdade, é abrir mão do poder centralizado. Quando o gestor ele decide utilizar de técnicas, de práticas de empowerment, na verdade, a primeira coisa que ele tem que ter clareza é que ele está abrindo mão do poder dele, né? Ele está soltando esse poder, ele está distribuindo esse poder dentro da organização. E esse poder é a questão de delegação, que é responsabilidade e autoridade. Quando eu passo o poder, eu dou autoridade para as pessoas. Mas o problema da autoridade é que a contrapartida da autoridade é a responsabilidade. Então, eu delego a autoridade, mas eu permaneço com a minha responsabilidade sobre aquela autoridade. Então, quanto maior a minha posição hierárquica numa organização, maior é a minha autoridade, mas também maior é a minha responsabilidade. Se eu delego a autoridade para alguém, essa pessoa, no segundo nível, ele passa a ter autoridade e responsabilidade, mas eu continuo sendo responsável por ter delegado. Então, se eu deleguei uma tarefa para ele e ele cometeu aquela tarefa, e ele cometeu um erro na execução daquela tarefa, claro que ele tem parte da responsabilidade, mas eu continuo com aquela responsabilidade que eu compartilhei. Então, empoderar as pessoas é muito bacana, mas é um risco muito grande, porque se você dá o poder para a pessoa errada, né, o poder corrompe o homem, já se dizia. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada e tem que ser muito bem feito, ok? Então, como é que se faz isso, né? Tem dois autores, o Kino e o Sprinter, e em 1999 eles desenvolveram, né, um modelo que eles chamam de como desenvolver e como criar esse ciclo de empowerment. Perceba que isso é uma questão cíclica, né? A partir do momento que primeira coisa, você redefine, tá? Você pode começar de onde você quiser, porque não tem um início aqui, mas vamos começar aqui. Parte do pressuposto, né, vamos começar por aqui, que eu vou dar poder para as pessoas. E para eu dar poder para os outros, eu tenho que ter muita autoconfiança. Então, eu tenho que me autoempoderar e para poder empoderar as outras pessoas. Quando se fala, não, agora vocês vão ter acesso às informações para poder participar do processo decisório, você está mudando, né, a experiência e a perspectiva das pessoas. Você está criando experiência, está criando expectativa. Nossa, agora as coisas vão mudar. E isso é um risco, porque você está criando, né, um ideal que nem sempre esse ideal vai se materializar numa prática. Isso pressupõe a necessidade de o quê? De eu redefinir papéis e atividades. Então, eu fazia tudo isso, agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não, isso aqui eu vou continuar fazendo. Então, redistribuição de cargos e atividades com um novo padrão de ação,
né? Eu vou ter que fazer com que as pessoas ajam de uma maneira diferenciada, porque não é só dar o poder, é mudar a ação das pessoas, né? Ao mudar essa ação das pessoas de uma certa maneira, isso vai ter que ser medido, né? As pessoas, eu dei o poder, te dei tempo, te treinei, você melhorou? Você conseguiu o teu resultado? Se sim, né? Qual o impacto disso? Se não, se eu tive um resultado positivo, eu vou para o caminho. Se eu tive, como se pensasse quase como um fluxograma aqui, né? Se eu tive um resultado negativo, essa pessoa ela tem que ser repreendida. Ela utilizou aquela informação que ela teve acesso por uma questão antiética, ou ela vendeu aquela informação para um concorrente, por exemplo. Ela tem que ser punida, ela tem que ser repreendida pelo aquilo ali. E essa repreensão, ela pode ser desde tirar o poder da pessoa, se for possível, ou então de tirar o cargo daquela pessoa, da pessoa ser demitida. Então, é um certo risco. Você tem que saber a quem dar o poder, porque as pessoas elas podem usar o poder de uma forma equivocada, né? Então, suponhamos que eu tenho poder, está funcionando tudo muito bem, as pessoas conseguiram inovar, aí eu tenho que elogiar, eu tenho que reforçar isso, e ao reforçar, eu vou crescendo o aprendizado e eu vou crescendo a autoconfiança. Então, a partir do momento que eu decidi que não, eu vou dar poder para as pessoas, eu vou dar o acesso à informação para aquelas pessoas, essas pessoas vão ser qualificadas, vão ser treinadas, vão ter que mudar papéis, mudar tarefas, essas pessoas vão ter ações que eu vou avaliar, se positivo eu vou ter que reforçar, ok, valeu, parabéns, continue, e aí a pessoa quer continuar porque ela foi elogiada, ela está motivada, ela está com energia positiva, e ela vai crescendo, então é um ciclo. É uma coisa que não para mais, mas não é tão simples assim. No papel é bonitinho, agora na prática o negócio fica um pouco mais complicado para a gente fazer. Por que fica mais complicado? Porque normalmente a base dessa energização, desse empowerment das pessoas, ele está envolvido em 4 coisas muito distintas e muito próximas, que é o quê? Poder. Então, empowerment, a base do poder do empowerment é dar poder para as pessoas, é motivar as pessoas, nossa, é difícil, mas é proporcionar às pessoas essa vontade de querer fazer aquilo ali, tá? É desenvolver as pessoas para querer fazer aquilo ali e gerenciar isso de uma maneira que, como é que um líder vai gerenciar uma equipe que tem poder? Precisa de um líder? Precisa, né? Um líder ele tem que estar ali, ele tem que participar, ele tem que interagir desse processo, mesmo sendo uma coisa autoconstruída ali dentro, ok? Bom, então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa nossa aula de hoje, a gente trabalha um pouquinho sobre essa questão de como gerenciar, então, equipes eficazes. E 2 pontos, basicamente, que são importantes. Essa questão de mudar uma cultura, trabalhar uma cultura que favoreça o comprometimento das pessoas, eliminando aquelas barreiras, aquilo que faz dar errado numa gestão de uma equipe. E outra coisa é constituindo e desenvolvendo essa equipe. E o desenvolvimento dessa equipe, uma boa maneira de se fazer isso é por meio do empowerment, que é qualificar, que é desenvolver, que é proporcionar às pessoas crescerem e obterem um poder ali. Ok? Bom, espero que tenha ficado um pouco claro a utilização dessas ferramentas para vocês. Na nossa próxima aula, então, nós vamos trabalhar essa questão do desenvolvimento de competências, já que eu falei com vocês que ao constituir pessoas com competências específicas, certas pessoas têm certas competências, outras eu vou ter que trabalhar, vou ter que estar desenvolvendo dentro da sua organização aí. Então, nós vamos trabalhar na nossa próxima aula como desenvolver, primeiro, o que são competências e como desenvolver essas competências nas nossas próximas aulas, ok? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, participe do fórum e tirem suas dúvidas. Tchau, até mais.